Agora, Jô, alguns analistas, eles comentam, né? Eles dizem que muito do fator do tarifaço tem a ver de uma questão que envolve a criação de uma moeda no BRICS. E o Lula, por diversas vezes, já deixou bem claro, né, que gostaria de que algumas negociações não fossem feitas com dólar, certo? Sim. Obviamente que isso está gerando e gerou uma insatisfação muito grande do Trump. E que talvez, né, essa medida do tarifaço seja por consequência disso. A pergunta é: Lula faz bem em todo momento, em toda oportunidade que ele tem de ressaltar essa questão de uma união muito forte entre os países do BRICS, né? E da criação de uma moeda para deixar de lado o dólar? Bom, na verdade, isso é uma convicção que o Lula tem. Isso ele vem falando, ele falava já, acho que no primeiro, segundo mandato dele, mas enquanto o Biden era presidente dos Estados Unidos, ele reiterava muito nas reuniões dos BRICS de fazer uma moeda comum, uma moeda para comércio, ou fazer transações que não usassem o dólar, para você evitar o dólar. O problema é que não existe nenhuma, pelo menos no curto e médio prazo, nenhuma moeda que possa assumir o papel do dólar nesse sentido. Porque o problema não é tanto na transação, que o problema é você vai manter reservas, os países têm interesse em manter reservas em dólar. Por quê? Porque o dólar, ele é mais... o sistema financeiro americano tem uma credibilidade muito grande. Eles nunca tiveram reformas monetárias, nunca cortaram zero de inflação, por exemplo. Você investe em títulos americanos, consegue resgatar e tudo mais. Mas muitos países começaram a ter interesse, principalmente a Rússia, de ter uma alternativa ao dólar, depois que quando os Estados Unidos usaram as sanções financeiras contra a Rússia, que, por exemplo, tiraram a Rússia do SWIFT e congelaram todas as reservas do Banco Central que estava lá na Europa e nos Estados Unidos. Então, aí ele queria um sistema, um mecanismo paralelo ao Ocidente, não só ao dólar, mas também à Europa, para poder transacionar. E a dificuldade dele, por exemplo, ele aumentou muito a venda de combustível para a Índia e para a China. E aí qual que é o problema? Tudo que ele vende para a Índia, ele recebe em rúpias indianas. Aí o que ele pode fazer com as rúpias indianas? Só pode comprar produtos indianos. Ele não consegue fazer outra coisa. Então existe essa dificuldade. Os países podem até transacionar nas moedas locais, mas uma hora ele vai querer transacionar numa moeda mais forte, vai segurar em uma moeda mais forte. Ao longo do tempo, o dólar se mostrou essa moeda. O euro pode ser uma alternativa, mas, por exemplo, vamos supor que o yuan chinês, que é a segunda maior economia do mundo, ele poderia ter reservas, deve ter reservas em yuan. Só que a relação China e Rússia, apesar da aparente harmonia que existe entre eles, a China ajudar economicamente, a suportar economicamente a Rússia, uma hora ou outra, entre ditadores, pode haver uma briga entre eles e você vai ter ele pode apreender todas as reservas da Rússia lá dentro. Então, não dá para confiar em ninguém. Então, eles confiam sempre no sistema ocidental, que é baseado em leis e tudo mais. Agora, depois que ele invadiu a Ucrânia, está sentindo o peso disso. Então, a principal demanda dessa pauta é mais russa do que brasileira. A gente não tem problema com o dólar.
Então, no sentido, o Lula não faz um grande serviço em impedir essa desdolarização. Mas isso ajudou a provocar o Trump. Eu acho que o timing, apesar dele não ter dito na carta que a motivação dele de sancionar o Brasil foi por conta do movimento do Lula contra o dólar, mas pelo timing eu acho que teve um peso grande. E em algumas reportagens lá na Implicana parece que isso teve um peso. Mas eu acho que também faz parte do cálculo político do Lula de instigar o Trump a fazer isso aí contra o Brasil para se fortalecer eleitoralmente. Aí tem um outro campo, um xadrez, digamos assim, de quatro níveis. É bastante complexo o jogo aí. Que nossa, tem a economia internacional, a política interna, a política externa, tem várias coisas envolvidas.